Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério e Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Hoje nós vamos começar a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, que foi escrita ali por volta do ano 55 de Éfeso, né? E Corinto era uma cidade que tinha uma população de cerca de 250 mil habitantes livres e 400 mil escravos, por aí, né? E era, sob muitos aspectos, uma cidade principal na Grécia lá. Era uma cidade politeísta, multiétnica, né, porque havia pessoas de várias partes do mundo ali, porque era um porto, né? E na cidade de Corinto tinham pelo menos 12 templos lá. O mais infame deles era o dedicado a Afrodite, né? Considerada a deusa do amor, e os adoradores praticavam a prostituição religiosa. A prostituição religiosa, uma prática que tinha as prostitutas cultuais no templo de Afrodite, tá? E Paulo, ele vai falar nessa carta sobre as condições presentes da igreja de Corinto, né? Que Paulo recebeu informações lá que havia muita dissensão dentro da igreja, havia facções dentro da igreja, pensamentos diferentes, né? É a prática cristã, né? E Paulo vai falar se relacionar com a santificação progressiva. Nós somos convertidos, mas nossa santificação é um processo que dura a vida inteira, tá? Essa carta, ela pode, assim, ser muito aplicada no dia de hoje, porque para instruir e para inspirar. Por quê? Assim como havia divisões lá, picuinha, fofoquinha, ministério X, líder X, ministério Y, ministério tal, ainda acontece no dia de hoje. Meu irmão, a igreja é de Cristo, meu irmão. O evangelho não tem o cristianismo como centro. O evangelho é cristocêntrico. Cristo é o centro do evangelho. Desde o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento, aponta para Cristo. E a gente precisa entender que o evangelho ele não está ali para te dar conforto, mas ele está para te confrontar, para te trazer consolo com a salvação. A gente tem que ter em mente que a gente não adora um Cristo que viveu e morreu. A gente adora um Cristo que morreu e está vivo. Essa é uma questão que tem que estar sempre na mente do cristão e do crente, tá? E que ninguém é dono de nada da igreja. O Senhor da igreja e o cabeça da igreja é Cristo. Paulo vai abrir a carta com a saudação usual. Vamos ver os capítulos 1 e 2 hoje. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Sóstenes estava com ele lá e provavelmente Sóstenes, que Paulo ditava, Sóstenes escrevia. O escritor da carta era chamado de Amanauense. Tá? A igreja de Deus que está em Corinto é santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. Era costume grego iniciar as cartas com o nome do autor, tá? Conforme aqui. Sempre dou graça ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta dom algum espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Aqui está falando da segunda vinda, tá? Eles manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus que os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí Paulo vai começar a falar das divisões da igreja. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer, ou seja, ele está conclamando a unidade da igreja. Meu irmão, se a gente não consegue ser unido no corpo de Cristo, como que a gente vai transmitir o evangelho para alguém? Aí, fui informado por alguns da casa de Chloe, né, que havia divisões entre vocês.
Com isso quer dizer que se algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo, acaso está Cristo dividido? A pergunta é, Cristo está dividido? O corpo de Cristo está dividido? Se estiver dividido, meu irmão, como que pode ser? Entretanto, eu posso dizer uma coisa a vocês, apesar de todas as dificuldades, as perseguições, o corpo de Cristo dividido, como o corpo de Cristo segue avançando, a igreja segue avançando, porque a igreja é uma criação divina, não é criação humana. Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que nenhum de vocês pode dizer que foi batizado em meu nome. Ninguém é batizado em nome de Paulo, Pedro, meu, seu, de Jesus, é batizado em nome de Jesus. Né, irmão? A gente crê no nome de Jesus. E aqui Paulo está falando uma coisa aqui que é muito comum. Idolatria de homens, idolatria de líderes. Cristo é o centro da igreja, é o cabeça da igreja. O evangelho é cristocêntrico. Tá? E aí a gente tem uma citação aqui em Atos Apóstolos para frente, casos inteiros que foram batizados. São casos de Cornélio, que está lá em Atos 10, 24, 48, caso de Lídia, em Atos 16, 15, o carcereiro de Filipos. Tá? Pois Cristo não me... Aí Paulo vai falar uma coisa bem pesada. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Meu irmão, minha irmã, o sacrifício de Jesus, que é o que Paulo está dizendo aqui, que salvou a todos. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi ninguém. Tá? E Paulo está falando uma coisa que não foi enviado para batizar. Não é que Paulo não pudesse batizar, mas para pregar o evangelho. E outra coisa, quem ouve o evangelho e aceita verdadeiramente, de coração, e se arrepende de coração, aceita Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, ele já está batizado pelo Espírito Santo. O batismo é uma declaração pública, que o batismo não salva ninguém. Então, o batismo começa no coração, na mente, no arrependimento, aquilo que Paulo fala lá em Romanos 12, transformados de mente e de espírito. Tá? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas agora nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Meu irmão, quem ouve, olha só, carpinteiro, filho de carpinteiro, pobre que andava lá, salvou o mundo todo. Quem olha aquilo diz que isso é uma loucura. A loucura, a mensagem para quem não aceita. A mensagem é uma loucura para quem não aceita. A cruz é uma loucura para quem não aceita. Né? E aí fala, destruirei a sabedoria do sábio e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pegamos a Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui está falando da falta de conversão dos gentios e dos judeus. Né? Por isso é que quem nos salvou, é o que Paulo está dizendo, foi o sacrifício de Cristo Jesus. Né? A graça não foi barata. A gente não pode esvaziar o sacrifício da cruz. A graça não foi barata. A graça custou sangue, o sangue de Jesus. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois nada decidi saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram em demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Jesus é o autor e consumador de nossa fé. E a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas das coisas que se esperam. A nossa fé não é vazia. Você não tem que ter fé na sua fé, você tem que ter fé em Cristo Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. Tá? A fé não te livra de problema nenhum, mas te sustenta neles. Porque uma vez aceitando Cristo Jesus, a gente é batizado no Espírito Santo e pelo Espírito Santo passamos a ser morados do Espírito Santo. Somos pedras vivas, somos habitação do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos dessa era que estão reduzidos a nada. A cruz reduziu tudo a nada. Tudo a nada. Você somos pecadores, miseráveis.
pecadores miseráveis, não merecemos nada, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos mandou o seu Filho amado, Jesus, para que nele fôssemos salvos e nos tornássemos reconciliados em paz com Deus e co-herdeiros da graça do trono. E aí ele vem continuar falando. O Espírito sonda todas as coisas, mesmo até as mais profundas de Deus. E aqui, quando está falando que o Espírito sonda as coisas, não está falando no sentido de conhecer, pois conhece tudo, né? Aqui o sentido é que compreende a profundidade da natureza de Deus, os planos da sua graça, de modo que não é plenamente capaz de fazer a revelação aqui mencionada. Só o Espírito conhece todas as coisas. Tá? Pois quem conhece o pensamento do homem no seu espírito do homem que nele está? Só o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conhece o pensamento de Deus. E nós conhecemos o nosso próprio pensamento. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Aqui está falando do Espírito Santo, né? Para que entendamos todas as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Gratuitamente. A graça. A graça. É um presente imerecido e gratuito. Para nós, né? Então, meu irmão, minha irmã, o que Paulo está falando aqui, alertando sobre a santificação, sobre quem é o cabeça da igreja e quem é o centro do evangelho e por quem nós somos salvos. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós nos confrontando. O evangelho ele tem que trazer confronto. Se ele trouxer conforto, não é evangelho. É confronto para depois consolo e esperança viva na eternidade. Deus nos abençoe.